as dimensões e onde estão dentro de nós, em nós. O que é uma dimensão? Uma dimensão é um nível de consciência, é um nível de ser. Existem tantas dimensões como níveis de consciência. Cada pessoa tem seu nível de consciência, ou seja, tem seu nível de ser e vive na sua própria dimensão. Isso daí dá para ver que quando uma pessoa em uma sala de aula, o professor fala e os alunos, cada um entende do seu jeito, porque cada um vive na sua dimensão. Mas existem 7 dimensões básicas da natureza que todos nós vivemos nelas. A primeira dimensão é a longitude. É a distância entre um ponto e o outro ponto. Neste mundo se encontram os seres monocerebrados e bicerebrados. Ou seja, os seres que têm apenas um cérebro, nos referimos a cérebro como se fosse centro de inteligência, como o centro emocional, o centro intelectual. Monocerebrados são os seres que têm o centro emocional, que simplesmente eles sentem, esse é o único cérebro. E o bicerebrado são os que têm os 2 cérebros, o emocional e o motor instintivo sexual. Nesta dimensão se encontram esses seres. Existe uma distância que é a distância linear, como metro, quilômetro, centímetro, tudo linha, tudo linear. A natureza, o que temos aqui, nosso, é o tritocosmos. Esse tritocosmos é a nossa própria alma e são os nossos, onde se encontram todos os nossos átomos egóicos, os nossos defeitos psicológicos. Existe um número de leis que o governa, que é 192 leis. Tá? A segunda dimensão é esse ponto, essa linha, agora vai se transformar em um plano. Bom, esse plano, essa é a segunda dimensão, que a medida é metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. O que nós temos aqui é a nossa superfície, é a nossa superficialidade, a nossa personalidade, que ela é a parte superficial de qualquer volume, de qualquer forma, se vê a superfície. Os seres que habitam aqui são os bicerebrados com coluna vertebral, ou seja, todos os animais, por exemplo, eles habitam na segunda dimensão. E o que eles vê é plano sobre plano, um plano atrás do outro. O interessante do estudo desta segunda dimensão é ver em nós a nossa personalidade e porque ela representa a superficialidade em nós. Porque é uma forma plana e não existe nada profundo, não existe nada verdadeiro na nossa personalidade. O número de leis que governa esta segunda dimensão são 96 leis. Existe a terceira dimensão, que é esse mesmo plano transformado em volume. As medidas são centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico, qualquer coisa. Tudo que estiver como medida altura, largura e comprimento é a terceira dimensão, é o volume. E nessa dimensão vemos todos os volumes, as paredes, querendo ou não, são 3. O que temos nesta dimensão é o nosso veículo, o nosso corpo físico, que somos todos os seres humanos, com o corpo feminino e masculino. Nesta dimensão, os seres humanos, aí equivocadamente chamado homem, tem 3 cérebros. O emocional, o motor instintivo sexual e agora ele recebe o terceiro cérebro, que é o intelectual. Graças ao intelecto, podemos nos autorrealizar, podemos fazer o caminho da liberação. As leis que governam aqui são 48 leis e a natureza é celular. Existe o elemento terra
que representa o nosso corpo físico, e a terceira dimensão. A quarta dimensão se refere ao tempo, a duração de cada volume. Ou seja, existe uma cadeira, foi criada essa cadeira, e a partir de que se transformou em um volume, em uma criação, existe uma duração, um tempo. Nesta dimensão, que é o tempo, é a quarta, temos a duração de todos os volumes. Do corpo físico, da cadeira, da casa, da própria cidade, tudo está sob controle do tempo, que é a parte vital do físico, do volume. Nesta dimensão, encontramos no nosso corpo vital, que é a parte superior do corpo físico, e ele também está governado pelas mesmas leis, 48. Porém, agora o elemento é água, são as nossas águas interiores. Como se vê essa quarta dimensão? Tudo se vê como se fosse tetradimensional, tudo quarta dimensão. A quinta dimensão é o mundo da eternidade, onde o passado, o presente e o futuro, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Tudo que tem, em vez de ser o tempo, que o tempo vai passando, linear, a eternidade não. Existe o passado, presente e futuro, e nesse mundo da quinta dimensão, tudo é misturado. Por isso é o mundo da eternidade. Existem, dentro dessa eternidade, existem dois mundos. O mundo astral e o mundo mental. O mundo astral está relacionado com o desejo, com o nosso fogo, com a pura emoção. É por isso que é representado o fogo e quem governa são as salamandras do fogo. Nesse mundo da quinta dimensão, mundo astral, temos todos o que são as emoções, os desejos, tudo é pura emoção. E a quinta dimensão, mundo mental, são os pensamentos, é o ar, que o ar simboliza a sabedoria. Por isso, temos a razão do intelecto, que se dá justamente no mundo mental. Esses dois mundos, o astral e o mental, eles estão na mesma dimensão, mas o número de leis muda. O astral é de 24 leis e o mundo mental é de 12 leis. A natureza deles é diferente. Uma é natureza molecular e a outra é natureza atômica. A sexta dimensão é o mundo da vontade consciente, é o mundo causal. Aqui fizemos um gráfico simplesmente para entender, porque não dá para começar a desenhar a sexta dimensão. Mas o que se refere à sexta dimensão, basicamente, é a causa e o efeito. Sempre, quando se tem uma causa, existe um efeito. E quando se tem um efeito, é porque existiu uma causa. Então, nessa matemática, 1 mais 1 é igual a 2. A causa é a soma e o efeito é igual, é o resultado. Isso acontece com todos nós que existimos. Tudo tem uma causa e tem um efeito. Isso acontece com a nossa própria alma, com cada decisão que a gente toma, com cada palavra que falamos. Então, nessa dimensão, encontramos a realidade, a verdade. Neste mundo, na sexta dimensão, existem também dois mundos. O mundo causal, que é onde se vê as causas e os efeitos, que é onde se encontra a nossa alma humana, se for criada. Nesse mundo causal, temos o verbo. Aí estão todas as causas e o número de leis que governa são 6 leis. Existe o outro mundo dentro da sexta dimensão, que é o mundo búdico, que é o mundo divino, onde se encontra a nossa alma divina. Também com o mesmo número de leis, 6 leis. A natureza dessa dimensão são diferentes também. Mundo causal, a natureza é eletrônica, e mundo búdico, a natureza é magnética. Por isso eles se atraem. A alma humana e a alma divina, ao serem criadas, elas se atraem. Nós precisamos criar uma alma humana. Nós não temos. Ao criar essa alma humana, ela se une com a alma divina, que nós temos a alma divina criada. Não é possível criar a nossa própria consciência. Mais pra frente vamos falar melhor disso. Bom, e a sétima dimensão é a grande realidade, é a grande verdade. É onde se encontra o nosso íntimo, o nosso real ser. É o mais baixo que ele pode chegar à matéria e ele vem
do que é o mundo espiritual, muito mais além da nossa compreensão. Nessa sétima dimensão se encontra o nosso íntimo, o número de leis é 3, a natureza é fotônica, ou seja, esse mundo é o mundo da luz. Só para ter um pouquinho de compreensão, à medida que vamos nos elevando, a vibração vai mudar e o nível de ser, ou o nível de consciência, como estávamos falando no começo, vai se elevar. Então, onde nos encontramos? Os nossos defeitos psicológicos, o nosso ego, as nossas formas de ser egoicas, que isso daí é pesado, temos no limbo. A partir do limbo para as infradimensões. A personalidade temos na segunda dimensão. O corpo físico se encontra na terceira dimensão. A nossa vitalidade, o nosso fundo vital, se encontra na quarta dimensão, que é o nosso tempo. Na quinta dimensão é onde nós temos um princípio de alma, é por isso que sentimos, pensamos, fazemos, temos essa consciência, mas por ser egoico esse princípio é lunar, realmente é subjetivo. Mas na quinta dimensão é possível saber que existe porque sonhamos. Sonhamos e lembramos dos sonhos. O sonho não é mais que a quinta dimensão, o mundo da eternidade. Por isso, sonhamos com coisas que ainda não aconteceram, coisas que já passaram, coisas diferentes, paralelas ao presente. Isso daí é pela variedade egoica, a pluralidade egoica. A sexta dimensão é o mundo da verdade, das causas e efeitos, e se encontra aqui também a parte divina nossa. E na sétima dimensão é o real ser, que praticamente temos pouco acesso a ele pela falta de consciência mesmo. À medida que vamos avançando no trabalho psicológico, no trabalho espiritual, com o nascimento espiritual e o sacrifício pela humanidade, vamos aumentando a nossa vibração e vamos conquistando cada uma das dimensões. Onde estão as dimensões dentro de nós? Tudo dentro da coluna vertebral e o cérebro. A primeira dimensão é nas glândulas sexuais. A segunda dimensão é no osso sacro, junto com o tempo, que é a quarta dimensão. A terceira dimensão se encontra abaixo, no osso cóccix. A quarta dimensão, também junto com a segunda, no osso sacro, aqui é onde está o tempo. A quinta dimensão, mundo astral, se encontra na coluna vertebral, na altura do umbigo. A quinta dimensão, mundo mental, se encontra na coluna vertebral, na altura do coração. A sexta dimensão, mundo causal, se encontra na coluna vertebral, na altura da laringe. A sexta dimensão, mundo búdico, se encontra na glândula pituitária, que é dentro da cabeça, do cérebro. A sétima dimensão, mundo átmico, se encontra na glândula pineal. Então, esses são os assentos, o centro onde as dimensões estão localizadas. E a partir daí, é para as dimensões. Temos que lembrar que as dimensões não é daqui, vai aumentando, vai abrindo. É ao contrário, é para dentro. Tá? Então, essa é a conferência das dimensões e onde estão em nós.